Ai, ai. A cada capítulo que passa, a Ami se supera. E aí, vocês estão bom? No último capítulo de Uzaki, vimos a história da Yanagi. Se você ainda não assistiu, clica aí no card. E esse capítulo 117 é a continuação do capítulo 116. Então vamos ver o desenrolar dessa história. Eu sou o Victor e nesse vídeo eu vou trazer um resumo desse capítulo de Uzaki. O capítulo 117 começa um dia depois do capítulo 116, que foi depois da Yanagi falar que vai tirar a preocupação da mãe dela, com ela chamando a Tsuki para conversar. E ela arrastou o Kiri e a Hana para essa conversa. A Yanagi pede desculpa pelo quarto dela estar um pouco bagunçado. E o Kiri fala um pouco. Ela corta o comentário dele, falando que vai tirar essa preocupação que a Tsuki está sentindo. A Tsuki responde que a Yanagi tem boas notas e que nunca deu tanto trabalho, mas por ela ser mais velha, não entende o que são essas lives que a Yanagi faz. Aí mostra a Tsuki no banco sacando dinheiro, e percebendo que é uma quantidade muito alta de dinheiro, já que é ela que cuida das contas do Kiri e da Yanagi. E conta que ficou preocupada ao ver o quarto daquele jeito, e que ficou com medo de as lives serem mais perigosas. E a Yanagi concorda com ela, e diz que é normal não gostar das coisas que você não entende. E por isso que ela vai tirar essa preocupação que a mãe dela tem sobre as lives com uma apresentação. Então a Hana fala que boa filha. E o que ele diz que a Yanagi tem uma alma de irmã mais velha. Eu não sei se isso foi uma indireta pra Hana, mas tá bom. A Yanagi fala que o Kiri e a Hana ajudam ela há bastante tempo, e que ouvir opiniões de crianças não seria tão persuasivo. Caramba, Uzaki, ela te chamou de criança de novo. Então a Yanagi fala que chamou alguém de fora para dar uma opinião diferente. E então, vocês lembram do mau pressentimento do último capítulo? Tcharam! Sim, ela chamou a louca da Ami. E o Kiri se assusta. Cara, se nem eu esperava por isso, imagina o Kiri. A Yanagi olha pra ele e pede pra ele ficar quieto. A Ami fala que já conhece todos ali, mas vai se apresentar. E o Kiri sai falando que vai pra academia e volta depois. E a Uzaki olha pra ele e fala, meu irmão sendo fraco como sempre. E a Yanagi diz que ele não tinha muita importância ali, então tá tudo bem de ele sair. Dá pra ver que o Kiri é bem respeitado pelas irmãs. Bom, a Ami disse que veio conversar com a Tsuki sobre as lives da Yanagi, e fala que como ela estuda economia e alfabetização midiática, então ela tem um pouco de propriedade para falar sobre o assunto, e que analisou os vídeos da Yanagi, e fala que o canal dela vai ficar bem se continuar do jeito que está. E entende a preocupação da Tsuki, já que a primeira coisa assustadora sobre esse assunto é o vazamento de dados pessoais. Ela dá um exemplo de jovens que fazem vídeos dançando, mas a roupa ou o lugar pode carregar muita informação, e aumenta a chance de identificar onde essa pessoa convive. E a Tsuki fala que essa é a preocupação dela. A Ami até diz que alguns jovens mostram seus rostos reais, mas nem todos os espectadores são boas pessoas. Só que no caso da Yanagi, o canal dela se chama Tio Retro Virtual. E o conteúdo é praticamente horas e horas de gameplays de jogos lançados há mais de 20 anos. E ela nem usa um avatar nas lives. E a Ami tá se perguntando por que um velho. E como a Yanagi usa um modificador de voz, não tem como saber a voz real dela, então não tem perigo de vazar alguma informação. E o fato da Yanagi usar o sotaque de Kansai se torna um disfarce muito bom, porque ninguém vai imaginar que é uma garota do ensino médio, e sim que é um velho de Kansai. Então é pra Tsuki ficar tranquila. A Yanagi é um velho de Kansai. Outro detalhe é que as lives da Yanagi não são realmente ao vivo. Tá, agora eu fiquei confuso. Live que não é live, mas é live? É tipo aquele podcast com a parede. A Tsuki fala, não são ao vivo? E a Yanagi responde que sim, afinal ela tem família. Que menina exemplar. E a Ami dá um exemplo de transmissões ao vivo que foram identificadas por causa do som de uma ambulância que passou na rua. E a Tsuki se assusta novamente. Tadinha da Tsuki. Bom, o canal da Yanagi é tudo pré-gravado, então não tem nada que comprometa as informações pessoais dela. E os vídeos dela são bem editados. E nem os amigos da escola sabem no canal dela. Só a família e agora a Ami. Então não há motivos para se preocupar com o canal dela. Então a Yanagi fala que vai limpar o quarto dela com mais frequência. E pede pra mãe dela entender que ela está bem e que não precisa se preocupar. Então a Tsuki diz que estava preocupada demais. E que a Hana e o Kiri estão do lado dela. E como mãe, ela tem que confiar na Yanagi. E que os filhos dela são boas crianças. Achei isso fofo. E a Ami fala pra Yanagi limpar o quarto dela mais vezes, para evitar broncas. E ela concorda e agradece pela Ami ter ido até a casa dela. E como estamos falando da Ami, é claro que teria o momento da Ami sendo Ami. Então ela solta um... Que pena que a Yanagi não faz lives obscenas. Isso ia aumentar muito o número de views. E fica um climão. E a Tsuki meio confusa pergunta sobre o que a Ami está falando. E vocês estão ligados que não vem coisa boa aí, né? Eu tô dizendo que uma garotinha se passando por um velho falando sobre jogos velhos. Perdão pra quem curte jogos retrô. Mas isso é um desperdício total. Se ela se revelasse, teria muitos problemas. Mas os números voariam. Vai, vamos revelar você em roupas de banho. Meu Deus. Nem sei se ainda vai entender isso. Tá bom. E a Yanagi fala que mesmo que a Ami diga isso e tal, e a Uzaki de longe ficou
fica olhando e perguntando por que a Yanagi tá colocando condições. E a Ami continua falando que depois da Yanagi, a próxima seria a Hana e depois a Tsuki. E depois de atrair uma certa atenção, colocaria a mãe e filhas em micro biquínis e jogaria coca com mentos nela. E fica aquele clima de novo. Caramba, a Ami se supera mesmo. Caraca, nem parece que no capítulo 115 ela tava toda indefesa. Então Tsuki deseja que dê tudo certo com o canal da Yanagi, mas pede pra ficar do jeito que está, e ela responde que sim. E a Ozaki, olhando isso, fica pensando que isso parece muito com um truque, e se pergunta qual o nome dessa situação. A técnica a porta na cara. Primeiro é feito um pedido muito complicado, que a outra parte recusaria. E quando for recusado, apresente um pedido menor. Uma técnica básica, usada por golpistas. O Teiki ensinando a dar golpe. E o capítulo termina com a Ami sendo expulsa da casa Uzaki, e com a Hana falando pra Yanagi que a Tsuki não vai se opor às lives dela. E se pergunta se ela chamou a Ami sabendo que isso aconteceria. E a Yanagi fala, será que foi isso? A mesma pessoa que disse que a sociedade não aprovaria um romance entre uma adulta e um colegial, é a mesma que pede pra Yanagi fazer uma live obscena. E a Yanagi foi esperta, porque ela chamou a Ami pra mostrar a opção mais absurda pra mãe dela, e poder fazer as lives do jeito que ela faz. E a Ami tem momentos que ela realmente ajuda, mas ela se empolga, aí desanda tudo, como por exemplo no capítulo 70, em que ela ajuda o Sakurai a se declarar para Ozaki, sendo parceira de treinamento. Mas aí ela se empolgou e desandou tudo. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e tchau!